E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento da nossa planilha de fluxo de caixa. Este vai ser o último vídeo de desenvolvimento desta planilha. Mas, se for necessário fazer alguma melhoria ou algum ajuste, a gente grava novas videoaulas aí referente a este projeto. Então, neste vídeo, nós vamos criar o formulário de registro de novos usuários, que é a única funcionalidade que ainda falta no nosso projeto, das funções que nós tínhamos proposto fazer para este projeto. Mas antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência de videoaulas para conseguir entender mais facilmente os procedimentos deste vídeo. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas Excel utilizando a programação VBA. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo todas as planilhas do canal, planilhas prontas e também as planilhas utilizadas nas videoaulas. Beleza, recados dados, então vamos trabalhar. Deixa eu abrir a planilha normal, quando estiver no formulário tela, para voltar para a planilha, sempre pelo botão verde. Então, inserir, user form, clico sobre user form, com o botão direito, propriedades, o name, vamos colocar user, que é de usuário, user, e o caption, registro de novos usuários. Ou poderia ser registro de usuários, enfim, como vocês preferirem. E a gente vai registrar usuário e senha. Então precisamos dos nossos campos. Clico sobre a caixa de ferramentas. Primeiro uma label. Propriedade já está aberta. O caption. A gente vai colocar do primeiro o usuário. Usuário. E uma caixa de texto, uma text box. Chamando de TUser. TUser. Clico sobre os dois objetos com a tecla Shift pressionada, Ctrl C, Ctrl V. Depois de registrar o usuário, a gente vai precisar colocar a senha. Senha. E esta vai ser a T-senha. T-senha. Também vamos precisar de dois botões de comando. Então, já vamos colocar eles no formulário. Um vai ser o registrar, para registrar o usuário, e o outro vai ser o fechar. Fechar, 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 fechar. Fechar este, como é fechar, a gente deixa ele em vermelho. Vamos mudar a cor deste aqui também. Deixa um pouco diferente, deixar um azulzinho. Ok, já temos o nosso formulário, registro de novos usuários. Por padrão, a gente deseja que o nome do usuário sempre seja colocado em caixa alta. Então a gente vai dar um duplo clique sobre a T user. Podem copiar este nome da text box. Então T user vai ser igual a uCase, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses o nome da text box, ponto text. Com isso a gente definiu que o texto, indiferente do usuário ter colocado maiúsculo ou minúsculo, vai ser sempre em caixa alta. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu deixar em caixa baixa. Está em caixa alta, certinho. Outra função que a gente vai colocar é permitir que o usuário digite somente números para a sua senha. E também já podemos mudar a propriedade Text Alleging para deixar centralizado esse texto da senha. E também o password char vamos deixar porque ele precisa saber qual foi a senha que ele registrou.
senão depois ele não vai conseguir acessar a planilha. Para evitar que ele digite letras na senha, a gente já tem um procedimento. Então aqui no controle, na tValor, no evento keypress, uma tValor, evento keypress, copiem este código. Ctrl C, volta lá no user, na tsenha, evento keypress, precisa ser neste evento. Coloque estes códigos que a gente copiou lá do formulário controle. Por isso que precisa, pessoal, acompanhar aí todas as videoaulas, senão você não vai ter este módulo 1.ver, que é este código que a gente fez aqui, ó, que vai verificar se é letra ou se é número que foi digitado. Então ele tem algumas variáveis também do tipo global, enfim, precisa seguir a série, senão você não vai ter estes comandos. Mas esses códigos é só para bloquear a digitação de letras. Quando a gente digita letras, é permitido somente números neste campo. Se por acaso vocês desejam ocultar a senha que vai ser digitada, basta procurar a propriedade password char e colocar um asterisco. Por enquanto eu vou deixar sem o asterisco. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. No botão registrar, a gente vai levar o nome do usuário e a senha para a nossa planilha usuários, a nossa guia usuários. Vou deixar ela visível por enquanto. Duplo clique no botão registrar, começamos colocando um sistema de tratamento de erro. Então, on, error, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para a mensagem de erro, 2 pontos, e exibe um MSG box para o usuário. Abre e fecha aspas, informando que houve um erro. Ponto de exclamação, vírgula, VB critical, vírgula, abre e fecha aspas, título da mensagem, erro. Beleza, já temos o sistema de tratamento de erro. Próximo passo é ver se os campos do nosso formulário estão preenchidos. Se tem um usuário digitado, se tem uma senha digitada. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar primeiro o usuário. Então, se tuser.value for igual, aspas duplas sem nada dentro, que é igual a vazio, or ou a tsenha.value for igual a vazio, then exit sub e end if. E uma mensagem que a gente vai exibir para este usuário. Então, você Ctrl V, pedindo para ele preencher todos os campos. E o título da mensagem, registro. Então ele sai neste ponto. Se por acaso estiver faltando o nome do usuário ou a senha, sai e não deixa salvar para a nossa planilha. Mas caso este usuário e senha foi digitado, eu preciso ainda fazer outra verificação se este usuário já não está registrado lá na minha guia 11, planilha 11, que é onde eu tenho os usuários. Então no formulário controle, dentro do botão salvar, a gente tem uma funçãozinha chamada ver. Vocês copiem esta parte do código, Ctrl C, e dentro do nosso botão registrar, depois que está preenchido o usuário e senha, a gente vai verificar se este usuário já não consta lá na planilha. Então agora é planilha 11, referente aos usuários, planilha 11, e eu vou fazer a pesquisa na coluna B, que é onde tem os nomes de usuários. E o critério pesquisa vai ser pela tuser, o nome do usuário que foi digitado. Não é pesquisa, na verdade é comparação, é o critério que ele vai olhar. Se ver for maior que 0, a gente vai colocar o usuário já cadastrado. E este título dá para mudar para registro. Ok. Se
os campos estão preenchidos. E se o usuário não estiver registrado lá na nossa planilha 11, a gente pode ativar a planilha, tornar ela visível e ativar ela e procurar uma célula vazia na coluna B para registrar este usuário. Então, para exibir a planilha referente ao usuário, planilha 11, ponto visible igual a true. E planilha 11, ponto select ou activate, tanto faz. E ativamos a primeira célula do cabeçalho da nossa coluna B. Planilha 11, ponto range, abre e fecha parênteses, ponto select. E dentro do parênteses, a gente vai selecionar o cabeçalho, que é a primeira célula, a célula B1. B1 entre aspas duplas. B1, ok. Já temos a planilha ativa, a célula ativa. Próximo passo é localizar a célula vazia, onde a gente vai registrar o nome do usuário. A gente já tem este código. Deixa eu ver aqui no controle novamente como que a gente faz. Ó, módulo 1, localizar célula vazia. Então copiem esta macro que a gente fez e levem para o formulário de registro de usuário. Este módulo 1, localizar célula vazia, é este código. Caso vocês não tenham, escrevam estes comandos dentro do botão registrar. Vai ser a mesma forma que a gente fez chamando o módulo. Como a gente colocou estes códigos em um módulo, a gente pode utilizar ele em diversos procedimentos. Feito este código, a gente já localiza a célula vazia. Para vocês entenderem, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui Luan 3, senha 456, cliquei em registrar. Então ele localizou a próxima linha onde vai ser inserido este próximo usuário. Como a gente localizou, agora a gente pode efetuar o registro. Então a célula ativa vai receber o nome de usuário e a próxima célula vai ser a senha. Próximo passo aí da nossa lógica aí de registro de usuários. Então ActiveCell, ponto value vai ser igual a tuser.text. E a senha vai ser igual a ActiveCell.offset. Ou seja, uma coluna para a direita vai ser onde eu vou registrar o usuário. Então 0,1. Primeiro é a linha, o segundo é quantas colunas eu desejo deslocar. Ou seja, após quantas colunas eu vou fazer o registro. Ponto value vai ser igual a tsenha.text. Show de bola! Está registrado o usuário e a senha. E neste ponto a gente vai colocar também mais um critério lá na nossa célula A2, que a gente está iniciando o sistema. Então a gente vai colocar nesta célula que o sistema já foi iniciado, está iniciado. Quando for registrado pela primeira vez, a gente vai ter esta condição para analisar se precisa ser exibido primeiro o formulário de registro de usuários ou o formulário de login. Mais adiante na aula vocês vão entender. Por enquanto, coloquem esta linha de código que eu vou fazer agora. Planilha 11, ponto range, abri e fechei parênteses, dentro do parênteses, abri e fechei aspas duplas. Então a célula A2, ponto value, vai ser igual, abre e fecho aspas duplas, iniciando. Enfim, uma palavra que vocês queiram escrever, depois a gente vai utilizar ela no evento open da planilha. Então planilha 2.value igual iniciando e depois de registrar o usuário, a gente vai exibir uma MSG Box para o usuário para avisar que registro, vamos fazer assim, usuário registrado com
Sucesso! Ponto de exclamação. Esta é apenas uma mensagem de informação. VB Information, vírgula, abre e fecha aspas, título da mensagem, registro. Registro. Beleza, depois de informar que foi registrado, limpando os campos. TUser, igual aspas duplas sem nada dentro, que é vazio. E tsenha também igual aspas duplas sem nada dentro, que é vazio. Beleza. Agora a gente vai colocar uma condição para informar o usuário, para ele ser bem-vindo ao registro do usuário, se for o registro do primeiro usuário. Ou seja, se a célula A2 não tiver ainda o critério iniciando, ou seja, ela for igual a vazio, a gente pode mostrar uma mensagem para o usuário quando o formulário for executado. Então, copiem esta parte, Ctrl C, voltem no formulário, duplo clique sobre o formulário, a gente caiu no evento clique, mas eu quero o evento initialize. Deixa eu subir aqui para facilitar a visualização. Este clique podem apagar. Então, se planilha 11.range A2 for diferente de vazio, que é aspas duplas sem nada dentro, then eu não faço nada. Caso contrário, else e end if. Então, se for diferente de vazio, não preciso fazer nada. Caso contrário, a gente vai dar as boas-vindas para o registro de usuários à nossa planilha. MSGBox, abre e fecha aspas, seja bem-vindo ao registro de usuários. Porque vai ser a primeira mensagem que vai ser exibida quando a planilha for ativa pela primeira vez. Vírgula, mensagem VB Information, vírgula, título da mensagem, dentro das aspas duplas, registro. Então, quando o usuário for iniciar a planilha pela primeira vez, depois de ela zerada, ele vai receber esta mensagem. Bem-vindo ao registro de usuários. Beleza. A gente ainda vai precisar bloquear esta opção de fechar por este X do nosso formulário, porque a gente quer que ele utilize o botão fechar do formulário, para depois de registrar os usuários, passar pelo formulário de login. Para isso, a gente vai precisar utilizar a nossa variável global permitir. Então, precisa ter esta variável do tipo public em um módulo. Então, copiem a variável permitir, Ctrl C, de volta ao formulário user. No evento initialize, quando inicia, sempre limpa a nossa variável. Então, permitir acesso à planilha, o critério está vazio. E no evento do formulário, o evento carry close, a gente vai precisar colocar uma condição para bloquear este fechar do formulário e utilizar somente o nosso botão fechar lá do formulário. Então, no evento carry close, a gente vai colocar uma condição if. If, se permitir for diferente de vazio, significa que a gente colocou algum critério. Então, se for diferente de vazio, não faz nada. Caso contrário, else and if. Caso contrário, não permite fechar o nosso formulário. Então, cancel igual a true. E a gente vai avisar este usuário por meio de uma MSGBox, que é para ele utilizar o botão fechar. Utilize o botão fechar do formulário. Ponto de exclamação. Tipo de mensagem que eu desejo, VB Critical, aquela mensagem vermelha, vírgula, abre e fecha aspas, título de fechar. Show de bola! Para vocês entenderem, vamos tentar fechar o nosso formulário. Aqui aí a gente não vai conseguir fechar. Primeiro eu preciso colocar o critério, senão depois eu não vou conseguir mais fechar o formulário. Então, primeiro a gente precisa fazer o botão fechar, senão a gente vai travar este formulário e vai ter que fechar o Excel aí pelo gerenciador de tarefas.
Como a gente está trabalhando com a nossa variável permitir, posso pegar ela já do evento initialize e no botão de comando fechar, eu quero fechar este formulário, então permitir igual ok. Pode permitir que este formulário seja fechado. Mas eu preciso salvar as alterações deste livro, this workbook.save e fechar este formulário. Um load me, chamando agora o nosso formulário de login.show. Então, depois de registrar o usuário, chamo o formulário de login para ver qual vai ser o usuário que vai fazer aí o login e trabalhar com a planilha. No entanto, falta agora a gente colocar este formulário ao nosso formulário de tela. Então, no botão usuários, a gente vai precisar fazer da seguinte forma, porque a gente vai precisar fechar este formulário de tela quando for registrar um novo usuário, para que na sequência ele seja direcionado novamente para o formulário de login. Então, para conseguir fechar o formulário de tela, a gente precisa dar um ok na nossa variável permitir. Permitir igual ok. Então, quando eu for registrar novos usuários, posso permitir que este formulário seja fechado. Então, load me, por enquanto estou permitindo acesso à minha planilha, mas eu vou chamar agora o nosso user.show, chamando o nosso formulário de registro de novos usuários. On error resume next, caso dê algum problema, a gente tem este código que vai evitar que esta linha de código seja apresentada para o usuário. No entanto, se eu desejar permitir acesso somente a um usuário para registrar novos usuários, eu posso pegar esta condição que a gente colocou no nosso botão abrir e colocar antes do permitir. Então, se o usuário logado for diferente do Luan2, ou seja, só o Luan2 vai ter acesso para registrar novos usuários, ele exibe essa mensagem e sai, não vai deixar registrar novos usuários. Então, usuário sem permissão para cadastrar novos usuários. Virou em usuários agora, mas enfim, mais uma condição. Show de bola, galera! Quase pronto, falta um ajuste ainda quando a nossa planilha for aberta. Então, lá em esta pasta de trabalho, a gente vai colocar o seguinte. Então, application.visible igual a false, depois a gente vai exibir, e a gente vai colocar esta condição, if se planilha 11.range, lembra que lá na célula A2 a gente colocou a palavra iniciando? Então, se A2 for igual a vazio, significa que eu estou abrindo a minha planilha pela primeira vez, ou seja, ela está zerada. Então, eu preciso registrar primeiro o usuário. Então, eu chamo primeiro o formulário user.show. Caso aquela célula esteja preenchida, a gente vai chamar o login.show e finalizar o nosso end-if. Então, esta condição é para a gente entender quando que eu preciso chamar o registro de usuários quando abrir a planilha e quando que eu preciso chamar somente o formulário de login. Então, quando a nossa planilha for zerada, sempre esta célula A2 precisa ser limpa também, para que os códigos entendam quando eles precisam estar aí efetuando o registro de usuários ou somente executando o formulário de login quando abrir a planilha, que a gente está no evento Workbook Open. Show de bola, já podemos deixar ativo esse application.visible igual a false. Fase de conclusão do nosso projeto. Primeiro eu vou tentar registrar através do formulário tela, para depois a gente fazer aí o ajuste e testar com a planilha oculta. Então cliquei em usuários. Seja bem-vindo ao registro de usuários, porque eu não tinha nenhum critério ainda. Ok, quero registrar o Luan 3 e a senha 456. Registrar. Usuário registrado com sucesso. Então lá ficou registrado certinho.
faltou um detalhe, a gente não ocultou a planilha depois de fazer aí o registro. Então falta a gente fazer este ajuste. Para fechar, clico no botão fechar, ele vai pedir para acessar a planilha. Como somente o Luan 2 tem acesso para acessar a planilha, eu vou logar com este usuário. Voltando para o projeto, então a gente precisa ocultar a planilha. Então, planilha 11, ponto visible, depois de registrar, depois de colocar também iniciando, igual a false, para que o usuário não consiga visualizar os demais usuários e suas senhas. Feito este ajuste, retirem lá da nossa guia usuários este critério. Então, esta célula, se ela estiver vazia, quando eu iniciar a planilha, primeiro tem que abrir o formulário de registro de usuários e depois o formulário de login. Então, para vocês entenderem, vamos supor que eu limpei toda a planilha, ela está zeradinha, pronta para mim iniciar os registros. Então, quando eu abrir ela, se ela estando totalmente zerada, primeiro passo é registrar os usuários. Então, salvem as alterações e hora de a gente fazer o teste. Então, aula 31, abrir, precisa exibir primeiro o formulário de registro do novo usuário. Então, registro. Seja bem-vindo ao registro de usuários. Eu quero registrar mais um usuário. Enfim, neste ponto eu vou registrar todos. Luan 6, senha 789. Se vocês desejam ocultar estes caracteres, vocês podem colocar o password share. Eu costumo deixar assim para o usuário conseguir marcar as senhas. Registrar, usuário registrado com sucesso. Se eu clicar no X, utilize o botão fechar do formulário. Então, clico em fechar, vai para o formulário de login. Vou entrar com o Luan 2 porque é somente este usuário que tem acesso à planilha no meu caso. Entrar. Então está show de bola, galera, funcionando. Ok, registrei todos os usuários. Na segunda vez que eu fazer login, que eu abrir a planilha, não pode aparecer o formulário do usuário, somente se eu clicar aqui, ó, em registro de novos usuários. Então vamos fechar este formulário e abrir novamente. Agora precisa ir direto para o formulário de login. Show de bola, foi para o formulário de login. Olá, Luan, entrar. No alterar senha, a gente pode fazer um ajuste ainda. A gente vai deixar o set focus dele neste botão de comando. Aí quando a gente só fechar, não vai aparecer esta mensagem chata ali incomodando o usuário. Vamos fazer este ajuste. Também, já o login aqui, a gente pode tirar este botão de segurança agora. E retirar este botão. Vamos deixar o login certinho. Beleza. E no registro, qual é que era que a gente estava? Vou alterar senha. Então o setFocus vai ser comando button 1.setFocus. E a gente vai evitar aquela mensagem. No evento initialize, comando button 1.setFocus. Simples assim. Vamos ver se agora ele não aparece mais aquela mensagem. Pronto, corrigido o problema. 3, 4, 5. Então, pessoal, sempre que vocês for iniciar a planilha, limpa todos os dados e retira a palavra iniciando. Deixa limpa a célula A2. E sempre que vocês for executar a planilha zerada em outra máquina, deixa estes comandos desativados, porque você vai precisar desmarcar as referências ausentes. Se uma versão Excel for diferente da outra, ou seja, você programou em uma versão, mas vai executar a sua planilha VBA em outra versão Excel, você vai precisar desmarcar as referências ausentes. E se deixar estes comandos para executar no evento Open, você não vai mais conseguir ter acesso às ferramentas do VBA para conseguir desmarcar as referências ausentes. Tem uma forma de fazer do mesmo jeito, desmarcar as referências, mas aí precisa de um conhecimento pouco mais avançado. Mas enfim, deixem desativado isto e quando vocês abrir a planilha pela primeira vez, vocês entram no VBA, em ferramentas, referências
e verifiquem se alguma das opções marcadas constar a palavra ausente, vocês desmarquem aquela opção e cliquem em OK. Depois, ativem novamente esse código, retira aspas simples de todos os comandos, salva a alteração e aí pode iniciar a planilha novamente. Deixa eu fazer para vocês entenderem. Então, desmarquei as referências ausentes, ativei novamente e aqui eu tinha deixado assim. Estava zerada a planilha. Eu não limpei, mas só para a gente testar. Aí eu vou abrir. Ele vai executar. Então, primeiro eu desmarco as referências ausentes. Aí depois eu posso partir para o registro de usuários. Que aí vocês não vão ter problema com as referências. Eu entro sempre com o Luan 2, que é o único que eu deixei que tem acesso à planilha. Opa, é 345. Beleza, galera. Com esta aula, então, concluímos o projeto. Gostaram da série, gostaram dos vídeos, gostaram da ideia de trabalhar com formulários em uma planilha Excel? Deixe o like na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossos grupos. E até uma próxima videoaula do canal aí referente a Excel.